Boa tarde, eu sou o Andrew e eu vou falar do movimento das plantas, floração e movimento aparente do Sol. O movimento das plantas, na verdade, é uma reação de organismos fixos ou de suas partes, que consiste na mudança de orientação determinada por estímulos externos. Dita positivo quando em direção ao estímulo e negativa quando se afasta do mesmo. E aí existem tipos de tropismo, que são meio que o crescimento da planta, o suposto movimento dela, que é o fototropismo e o gravitropismo. O fototropismo, ele é o crescimento em resposta à direção da luz. Os caules apresentam fototropismo positivo, pois crescem em direção à fonte de luz, enquanto as raízes apresentam fototropismo negativo, crescendo em sentido contrário ao da luz. E o gravitropismo, também chamado de geotropismo, corresponde ao crescimento das plantas orientado pela gravidade. O caule apresenta geotropismo negativo, contra o sentido da gravidade, e nas raízes o geotropismo é positivo. E um outro tipo de tropismo que existe é o tigmotropismo, que nesse caso estimula o crescimento, ele ocorre em contato com objetos. Tipo, ele se enrola até ele crescer, ele não cresce por si, ele tem que se prender a alguma coisa para poder crescer. Tipo vinha e essas coisas. De acordo com a maneira como o fotoperiodismo afeta a floração, as plantas podem ser classificadas em 3 tipos principais: plantas de dia curto, plantas de dia longo e plantas indiferentes. Plantas de dia curto são aquelas que florescem quando a duração da noite ou período escuro é igual ou maior do que determinado valor, denominado fotoperíodo crítico. Plantas de dia curto florescem no fim do verão, no outono ou no inverno. As plantas de dia longo são as que florescem quando submetidas ao período de escuridão inferiores ao fotoperíodo crítico. Plantas desse tipo, das quais a alface é um exemplo, florescem no fim da primavera ou no verão. Para algumas plantas, basta uma única exposição ao fotoperíodo indutor para florescer, enquanto outras precisam de vários dias sucessivos para poder crescer da maneira adequada. E aí no meio desses dois tem as plantas indiferentes, que são as plantas que florescem independente do fotoperíodo. Nesse caso, a floração ocorre em resposta aos outros estímulos. O tomate e o feijão são exemplos de plantas indiferentes. O movimento diurno do Sol, assim como de todos os outros astros, é de leste a oeste, pois é o reflexo do movimento de rotação da Terra, que é de oeste para leste. Mas ao contrário das estrelas fixas, o círculo diurno do Sol varia de dia para dia num ciclo de um ano, se afastando ou se aproximando do equador celeste. Dependendo da época do ano, esse movimento é reflexo de uma translação da Terra em torno do Sol, que faz com que o Sol descreve uma trajetória aparente na esfera celeste ao longo do ano.